Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Aurora Pax e você está no curso Tarô e Sua Intuição. Hoje nós iniciamos o módulo 2. Se você ainda não assistiu as 4 primeiras aulas, pode voltar lá e assistir, ok? Então a gente vai começar embaralhando todas as nossas cartas. Pega o seu deck inteiro e embaralha, tá bom? Embaralha, embaralha, embaralha da maneira que você preferir. O meu já está embaralhado. Você vai embaralhar, então você vai espalhar as suas cartas, ok? E aí você vai tirar uma lâmina. Tira uma lâmina. Antes de você tirar essa lâmina, eu quero que você foque na pergunta que é: o que eu preciso saber agora? E você vai tirar sua lâmina, ok? Para o exercício, a gente vai pegar aqui o 5 de paus. Então, a gente vai fazer de conta que eu tirei aqui o 5 de paus, ok? E você vai descrever essa carta. Então, você vai falar, por exemplo, com essa carta, tem 5 pessoas, essas pessoas estão num campo, elas têm bastões. Você vai descrever com o máximo de adjetivo que você puder, ok? Primeira parte, então, é escrito. Você vai pegar um papel ou você vai pegar o caderno que você está usando para o seu curso de tarô e a sua intuição e você vai escrever à mão, descrevendo essa cena, ok? Essa é a primeira etapa. A segunda etapa é você escrever essa cena usando eu sou. Então aí você vai falar, eu sou 5 pessoas. Ah, mas eu não quero, eu quero fazer de uma em uma. Primeiro você é uma pessoa, depois você é outra. Ok. Mas você vai usar eu sou. Primeiro você vai descrever a cena, né? Como se você descrevesse um sonho. E depois você vai descrever usando eu sou. Eu vou dar o exemplo dessa carta, então. Eu sou 5 pessoas lutando. Estou lutando com bastões. Usando diferentes roupas. Olha aqui, cada um tem uma cor, né? Eu sou muitas cores, representando os chakras. Temos o verde, temos o azul, temos o verde, não é mesmo? Vermelho. Falei verde aqui também? Vermelho, azul, verde, né? É um exemplo, tá? Vai ser o que vier na sua mente. Então, pausa. Escreve primeiro como quem descreve uma cena, ok? E depois você vai escrever usando eu sou, ok? Se você ainda não calculou a sua carta da alma, você vai precisar calcular a sua carta da alma antes dessa aula, ok? Então, volta lá para a aula que eu ensino e calcula, ok? Se você já calculou, pode continuar essa aula. Faça a descrição da cena escrita. Depois, faça a descrição da cena usando eu sou, ok? Esse é um exercício chamado exercício do triunfo, ok? Se você tem carta de influência, você pode fazer com ela também depois. É um exercício escrito, então você pausa o vídeo conforme eu for fazendo, né? Escreve à mão, usa o máximo de adjetivos que você puder, tenta ser bastante descritivo, bastante descritiva, e isso é importante no exercício da sua intuição, ok? É uma técnica que é usada também, como eu já disse, para interpretar sonhos, né? Então vamos dar um outro exemplo aqui. Vamos supor que a minha carta da alma fosse a estrela. Ah, mas a carta da alma não pode ser estrela, mas eu já fiz o exercício inteiro com a carta da estrela e a estrela é a minha carta de influência, ok? Então eu tô aqui com a carta da estrela. Se você não sabe o que é uma carta da influência, volta lá e assiste. Tem pessoas que tem só carta da alma e tem gente que tem carta da alma e carta da influência. Vamos fazer o exercício aqui com a estrela, ok? Tem uma mulher ao lado de um riacho. Ela está nua. Ela tá com um pé na água e o outro na terra. E assim por diante. Você vai pegar a sua carta, contemplar, olhar e escrever. Primeiro descrevendo,
O que tá acontecendo aqui? Né? E a segunda parte com as afirmações eu sou. Primeiro você vai descrever e depois você vai fazer as afirmações eu sou. Tem isso, tem aquilo outro na carta e depois eu sou isso, aquilo, tá? Então primeiro escreve como se estivesse num sonho, esse é o primeiro exemplo, né? Vou descrever para vocês um sonho que eu tive, que você pode fazer esse exercício para você treinar também os sonhos. Então, no meu sonho, primeiro eu escreveria no meu caderno o que aconteceu, descrevendo como uma história. Olha esse sonho aqui. Eu vejo pássaros voando ao redor da minha casa. O dia está ensolarado, etc. Terminei de escrever dessa maneira, vou descrever aquela imagem como um sonho. Segundo, lembrando que eu estou dando um exemplo hipotético, porque eu não quero que você copie o que eu estou falando, tá? Então, ao invés de pegar a carta, eu estou pegando o meu sonho, mas é a mesma ideia. Então, se primeiro eu falei, eu vejo isso, eu vejo aquilo, na segunda parte do exercício do triunfo, que também é escrito, eu vou pegar essa mesma imagem, esse mesmo acontecimento e vou usar eu sou. Então, como é que ficaria nesse exemplo do meu sonho? Eu sou um pássaro. Eu sou um pássaro que voa ao redor de uma casa em um dia ensolarado. Perceberam a diferença? Né? Só que você vai fazer isso primeiro para a carta que você tirou e depois para sua carta da alma. Nesse momento você vai fazer só para a carta que você tirou, tá bom? Então pausa e escreve. Ok. Agora que você já fez esse exercício de 2 etapas, primeiro escrevendo o que você vê como num sonho e depois descrevendo, falando eu sou para sua carta, a lâmina que você tirou do deck, ok? Eu quero que você faça a mesma coisa para sua carta da alma. Deixa eu pegar uma outra aqui, que poderia ser a minha carta da alma, lembrando que você tem 9 possibilidades, mas você fez o cálculo, né? Então o meu vai ser Hierophante, ok? Você vai fazer a mesma coisa. O que você vê, qual é a situação e escreve. Depois, você sendo e escreve, ok? Agora que você já fez isso, então pausa e faça isso. Ok, com a sua carta da alma, eu quero que você adicione nessa próxima etapa as seguintes informações. Número 1. Como você se sente em relação a essa gravura? Segunda informação, qual é o seu humor, tá? Qual é o seu humor ou seu estado de espírito com essa imagem? Qual que é o humor da imagem? Qual que é o estado do espírito da imagem? Terceira, qual é o sentimento da carta no geral? Então, primeiro, como você se sente em relação a essa gravura? Segundo, qual é o seu humor ou estado de espírito? Terceiro, o sentimento da carta de maneira geral. Então, pausa e escreve para sua carta da alma. Muito bem, então você terminou de responder como você se sente em relação à gravura, qual o seu humor ou estado de espírito em relação à imagem e qual o sentimento da carta no geral. E você fez isso para sua carta da alma, certo? Agora eu vou dar um exemplo de algumas respostas que poderia ter sido dada dependendo de qual é a sua carta da alma. Por exemplo, você poderia ter dito, tem muita realeza nessa lâmina, tem muita atividade nessa lâmina aqui tem bastante atividade, né? Já respondeu essas perguntas, a gente vai trazer uma situação imaginária para essa lâmina, tá? Então, eu vou dar um exemplo com uma lâmina que ninguém vai ter, tá? Porque eu não gosto de dar exemplo e, de repente, a pessoa ter a mesma carta da alma e aquilo ficar... tirar a sua intuição, né? A mensagem que você vai receber. Então, ninguém vai ter isso aqui como carta da alma, por quê? Porque esse daqui é o 6 de copas, né? O 6 de copas... Então, é um arcano menor e ele não é uma carta da alma. Mas, vamos supor, esse tipo de exercício, né, o exercício do triunfo que a gente está fazendo, ele pode ser feito com qualquer carta.
Eu vou dar exemplo do 6 de copas, lembrando que você está fazendo nesse momento, continuando o exercício com a sua carta da alma. Nesse exercício aqui, a próxima etapa que você vai fazer é, você vai olhar a carta e você vai fazer uma pergunta imaginária para essa lâmina. Essa pergunta começa com e se? Por exemplo, vou fazer uma pergunta para essa. Essa pergunta vai ser: e se as flores tivessem mágica? Ou seja, vai ser uma afirmação fictícia, imaginando as possibilidades para essa lâmina. Então, continuando com a sua carta da alma, você vai pegar ela, vai olhar para ela, vai elaborar a sua pergunta, começando com e se. Escreve essa pergunta à mão. Depois de você terminar todos os exercícios que já foram propostos antes desse, ok? E você vai fazer o exercício escrevendo a pergunta e se. Essa próxima parte é bastante significativa para suas futuras leituras do tarô, ok? Então, pausa e escreve a sua pergunta para a sua carta. E se as flores fossem mágicas? E se essas crianças representassem isso, aquilo, aquilo outro? Você vai escolher uma pergunta nesse momento e vai começar com e se. Então, pausa e escreve. Muito bem, então você vai continuar com a sua carta da alma, lembrando que eu estou dando exemplo com outras lâminas, isso aqui é um arcano menor, ninguém vai ter isso aqui como carta da alma, é só para dar o exemplo, ok? Mas você vai estar com a sua carta da alma, você já fez a sua pergunta, começando com IC, e ela está escrita no seu caderno, ok? Essa próxima etapa, você vai voltar para o exercício que você fez a descrição da carta como se a carta fosse um sonho, né? Lembra que eu até dei o exemplo do sonho com os pássaros. Você vai voltar para essa descrição e vai trabalhar as frases que podem ser ambíguas. Ou seja, eu dei o exemplo da estrela, certo? Vamos supor que você tenha escrito: Parece que essa pessoa está feliz. Pode ser que essa pessoa esteja feliz. Você vai reescrever essa frase de uma forma que ela não vai ser ambígua. Então, ao invés de essa pessoa pode estar feliz, parece que essa pessoa está feliz, você vai escrever: essa pessoa está feliz. Então, você vai voltar para a parte da descrição que você descreveu como num sonho. O que está acontecendo? E vai pegar as frases que podem ser ambíguas e vai reescrever. Você vai reescrever como afirmações sólidas, fortes, decisivas e decididas, ok? Você vai evitar palavras como talvez, parece, possivelmente. Procure as frases na sua descrição que podem ser ambíguas e elas vão ficar decisivas. Então, procure as frases na sua primeira descrição como um sonho. Procure aquelas frases que podem ter a palavra talvez, possivelmente, parece e coloque elas fortes, sólidas, decididas. Está, ok? Então, pause e faça essa parte. Ok, agora que você já fez mais essa parte do exercício, voltou e reescreveu as suas frases, vamos para a parte que você usou as possibilidades para a lâmina com a frase e se. E no meu exemplo, eu tinha usado essa lâmina e tinha falado: e se flores fossem mágicas? Certo? Então, você tá sempre com a mesma lâmina, você tá sempre com a sua carta da alma, ok? Você fez as perguntas e se? Se você fez só uma pergunta, nesse momento eu quero que você pause, volte e veja se você quer fazer mais alguma. Se você quiser deixar só uma, pode ficar com só uma. Ok? E eu vou dar um outro exemplo. Vamos dar o exemplo do louco.
Lembrando que se você estiver fazendo exercício com louco, a sua frase não precisa ser essa, tá? Vamos supor que eu tivesse essa, ok? Não vai ser sua carta da alma essa, a carta da alma vai do 1 ao 9, o louco ao 0 ou 22, né? Então eu vou usá-lo como exemplo, ok? Então você vai fazer uma frase IC. Para a carta do louco, eu fiz a frase: e se o louco pudesse voar? Ele tá aqui no precipício, né? Ele vai dar um pulo, mas ele sabe voar. Só que a minha frase é, então, e se o louco pudesse voar? Então, eu vou pegar essa frase, essa pergunta, e vou colocar na primeira pessoa, ou seja, e se eu pudesse voar? Lembrando que eu tô dando exemplos um pouco absurdos, né? E com cartas que não serão sua carta da alma, exatamente para que você faça a sua maneira, ok? Então, se fosse o louco, e se o louco pudesse voar? Você vai transformar para a primeira pessoa, segura a carta, olha para ela, e se eu pudesse voar? E escreva. Então, pause agora e transforme a sua pergunta para a primeira pessoa. Muito bem, agora você já transformou a sua frase IC para a primeira pessoa e no nosso exemplo ficaria: e se eu pudesse voar? A próxima etapa é transformar essa pergunta em uma afirmação. Então vai ficar: eu posso voar. Nós saímos da proposta e se o louco pudesse voar, transformei para a primeira pessoa ficando e se eu pudesse voar, e essa próxima parte do exercício você vai pegar a sua lâmina, a sua carta da alma e transformar essa pergunta na primeira pessoa para uma afirmação. Eu posso voar. Então pause e faça para a sua frase, para a sua pergunta. Muito bem. Quando você transformou a sua pergunta e se para uma afirmação, é importante que você não use palavras como possivelmente, talvez, parece. Essa afirmação também é uma afirmação sólida e decidida, ok? Então, eu posso voar, no nosso exemplo. Então, essa possibilidade que você está vendo na sua carta da alma, da pergunta e se, já é uma mensagem do campo das possibilidades para você. Então, se você gosta desse assunto, metafísica, estudo de registros acásticos e outras nomenclaturas, né? Para registros acásticos, na verdade, não tem só um nome, tem pessoas que chamam de outra maneira, mas enfim, essa já é uma mensagem para você, ok? O que a gente está fazendo nesse curso? A gente está aprendendo a receber essas mensagens de uma maneira que seja a sua intuição e não o seu ego, e uma vez que você tem essas mensagens, trabalhar essas mensagens para saber interpretá-las. Então, esse exercício é muito importante que seja feito com calma, na ordem e escrito, ok? Então, no nosso exemplo aqui, eu posso voar. Uma pergunta que pode acontecer é, por exemplo, aqui, talvez a pessoa olhe e se identifique com esse personagem, né? Veja como na pergunta foi: e se o louco pudesse voar? E se eu pudesse voar? Eu posso voar. Mas aqui tem mais de um personagem, tem o cachorro também, né? Agora, pode ser também que essa pessoa tenha como carta da alma os enamorados. Deixa eu pegar os enamorados aqui. Nos enamorados tem mais de uma pessoa, né? Quem é você nessa carta? Onde estão os enamorados? Aqui. Quem é você nessa carta? Você é os dois, tá? Você vai fazer o exercício com os dois, ok? Ah, vou querer ser um anjo, ok. Vou querer ser essa pessoa, vou querer ser essa pessoa, você é todos. Ok? Porque não é você, é a mensagem que você vai receber naquele momento, ok? Lembra que a gente não vai se preocupar com gênero? Lembra que a gente não vai se preocupar até mesmo se a pessoa se identificar com o sol, se a pessoa se identificar com o anjo, né? Você vai fazer a afirmação eu sou com a mensagem que você receber. Por isso que a gente começa com IC,
Depois a gente transforma para a primeira pessoa, depois a gente transforma para uma afirmação bem sólida, né? Nesse caso, eu posso voar. Outra possibilidade, mas eu olhei a minha carta, eu tenho aqui deixa eu ver qual que vai ser minha carta da alma. Eu tenho aqui a sacerdotisa. Deixa eu virar as outras para ficar mais fácil aqui, peraí. Então, vamos supor que você tem a sacerdotisa, certo? Mais à frente a gente vai entender esses pilares, o que eles significam, mas vamos supor que você olhou essa carta nesse primeiro momento, não vai olhar o significado que está em livros e nem os símbolos que nós vamos trabalhar, você está fazendo exercício para sua intuição, e você pensou uma coisa que você pode considerar negativa, por exemplo. E se tudo estivesse desequilibrado, em desequilíbrio? Quando você for transformar para a primeira pessoa, como vai ficar? E se eu estivesse desequilibrado ou desequilibrada? E quando você for se transformar para afirmação, ela mantém o sentido. Então, ela vai ser: eu estou desequilibrado. Eu estou desequilibrada. Ok? Então, pode ser sim. Pode ser tanto que você tenha chegado numa pergunta IC com alguma coisa que você pode considerar negativo, sem problema algum. Pode ser que tenha mais de uma figura com a qual você se identifique, que você faça a pergunta IC e depois, no momento da transformação, você não necessariamente seja essa ou essa figura, ok? Então, são duas possibilidades aí que às vezes as pessoas perguntam. Ter mais de uma pessoa ou uma figura humana, ou de repente a sua pergunta de IC foi alguma coisa que você considerasse negativa. Não tem problema, siga com o exercício. Ok, agora que você já transformou a sua pergunta IC numa afirmação forte e decisiva, você está pronto para a próxima etapa do nosso exercício, que é: você vai voltar e você vai sublinhar qualquer frase ou pergunta que represente alguma coisa que você queira conquistar nesse momento da sua vida. Ou seja, alguma coisa que seja real para você nesse momento, nessa etapa da sua vida, ou que você gostaria que fosse real para você nesse momento da sua vida. Então, volta lá no exercício e sublinha essas frases. Olha só que maravilha! Então, você sublinhou as frases que fazem parte daquilo que você quer conquistar na sua vida, ou aquilo com que você se conecta nesse momento, é real para você nesse momento da sua vida. Então, de todo exercício feito com a carta da alma, você vai escolher duas partes que você sublinhou, que para você são as mais intensas, ou que são as mais significativas para você nesse momento, ok? E a gente vai transformar essas frases em perguntas. Pega o seu caderno, olha lá, sublinha, pausa e vai lá fazer. Ok, sublinhou? De todo exercício feito com a sua carta da alma, você vai escolher as duas frases ou perguntas que você sublinhou, que sejam as mais significativas para você. E você vai transformar essas frases em perguntas. Ok? Eu vou dar um exemplo aqui que seja bem fora da realidade, porque eu não quero influenciar nenhuma possibilidade da sua carta da alma, ok? No meu exemplo, a frase que eu achei a mais significante para esse momento da minha vida é: eu sou uma gladiadora, por exemplo, tá? Provavelmente você não escreveu isso porque isso não está presente em nenhuma das cartas da alma. Esse é um exemplo para não te influenciar, ok? Eu vou transformar, sabe como eu vou transformar? Eu sou gladiadora, eu vou transformar em pergunta. Mas não há uma pergunta, e se eu fosse gladiadora? Senão a gente só volta para trás, né? A pergunta vai ser: como faço para me tornar uma gladiadora mais forte? Esse é um exemplo. Outro exemplo da pergunta que eu posso fazer: como faço para ter outros gladiadores ou gladiadoras lutando ao meu lado? Perceba que não tem uma regra, ok? Esse meu exemplo é bastante fora da realidade das lâminas, exatamente para não te influenciar no seu.
mas você vai fazer de acordo com a frase que você sublinhou, as duas frases ou perguntas que você sublinhou, que sejam mais significantes para você nesse momento da sua vida e transformá-la em pergunta ou perguntas, ok? Seguindo esse exemplo. Então, pausa e escreva. Já transformou as duas frases que você achou mais significativa em perguntas? Agora eu vou fazer perguntas para você sobre a sua carta da alma. A primeira pergunta é: qual a minha melhor oportunidade de crescimento? Com a sua carta da alma, você vai fazer essa pergunta: qual a minha melhor oportunidade de crescimento? Pausa e escreva. Já escreveu a primeira pergunta? Escreveu a resposta? Você está pronto para a segunda pergunta. A segunda pergunta que você vai fazer é: quais são as qualidades superiores que eu vejo nessa lâmina? Quais são as qualidades superiores que eu vejo na minha carta da alma? E para essa pergunta é muito importante que você responda com palavras soltas, adjetivos ou qualidades soltas. Então, não é uma explicação, você vai escrever a pergunta e na resposta você vai colocar, por exemplo, eu vejo as qualidades superiores dessa lâmina, eu vejo ganância, medo, vergonha. Obviamente não serão essas, ok? Se a pergunta é: quais são as qualidades superiores que eu vejo nessa lâmina? Entenda-se que a resposta vão ser qualidades positivas. Por isso mesmo eu dei o exemplo: medo, ganância, vergonha. Provavelmente não vai ser o que vai sair para você. Se sair alguma coisa negativa, pode escrever. Mas são as qualidades superiores. Então não são os pequenos detalhes. A qualidade superior dessa carta, cor. Será que é isso que você tá vendo? Né? Então, pausa e escreva. Ok, agora que você já escreveu as qualidades superiores da lâmina, a próxima pergunta é: dessas qualidades, quais estão presentes na minha vida? Dessas qualidades, quais eu gostaria que estivessem presentes na minha vida? Pausa e escreve. A próxima etapa é: escreva essas características como verdade para você. Por exemplo, eu sou amor. Eu sou equilíbrio, etc. No meu exemplo, eu tinha colocado ganância, medo. Eu manteria o sentido. Eu sou o medo, a ganância, ok? Vai escrever uma frase para você, uma para cada uma dessas qualidades que você escreveu como superiores para a sua lâmina. Então, pausa e escreva. Escreveu as frases? Agora você vai ler as frases e você vai pegar as frases que tenham qualquer palavra com uma potencialidade negativa, principalmente a palavra não, e vai reescrever, porém mantendo o significado. Por exemplo, eu não tenho medo. Você pode mudar para eu sou corajoso. Eu sou corajosa. Você não vai simplesmente tirar a palavra não. Você vai reescrever sem a palavra não, mantendo o significado. Então, pausa e escreva. Já reescreveu as frases com as qualidades sendo verdade para você e reescreveu aquelas que poderiam ter uma palavra negativa? Lembre-se que elas vão ser afirmações fortes, sólidas e decididas. Verdades para você, usando as qualidades da lâmina, não essa, a sua carta da alma, ok? Muito bem, agora que você já terminou, eu vou dar um exemplo usando a sacerdotisa, que é a carta da nossa próxima família, né? Carta de número 2, a família da sacerdotisa. Se essa fosse a minha carta da alma, eu vou pegar todas as características que eu coloquei, que eu transformei em afirmações,
e que eu transformei em afirmações sem a palavra não, ok? Afirmações que não têm possibilidade, talvez. Eu vou pegar essas afirmações e eu vou colocar em uma só. Então, por exemplo, para mim ficaria assim: eu sou Aurora Pax. Eu sou a sacerdotisa. Eu sou equilibrada, calma e cheia de sabedoria. Talvez a sua tenha mais características. Esse é só um exemplo. Se você tem a sacerdotisa como carta da alma, não vai ficar igual isso, tá? Vai ficar de acordo com o que você já fez. Então, você vai escrever, você vai ler em voz alta e você vai deixar a sua carta da alma do lado, porque a gente vai pegar aquela primeira carta que a gente fez no exercício. Então, transforme todas as afirmações em uma só. Eu sou o seu nome, eu sou a sua carta da alma, eu sou todas as características. Pare e escreva. Você vai pegar de novo aquela carta que você retirou do deck. Deixa sua carta da alma de lado e pega aquela que você tinha reservado. Você vai voltar e reler aquele primeiro exercício que você fez, descrevendo a situação. Lembra que você descreveu como um sonho? Pega a lâmina e olha para ela. Contempla a lâmina, volta e releia aquilo que você escreveu lá no começo do exercício. O que te parece diferente em relação a essa carta, agora que você já fez esse exercício? Agora você já tem experiência com o exercício do triunfo, porque você fez uma primeira etapa com a lâmina que você tirou, separou essa lâmina e fez todas as etapas com a sua carta da alma. Agora, sempre que você tirar uma lâmina, você já tem essa experiência do exercício do triunfo, que pode ser feito com qualquer lâmina. Você começou fazendo com a sua carta da alma. Se você tem uma carta de influência, você vai fazer com ela também. Volta o vídeo, assiste tudo novamente, faz tudo novamente para sua carta da influência, se você tiver. Mas nesse momento eu quero que você reflita e veja a diferença que fez e a importância de trabalhar a intuição. Olha essa lâmina. Lembra quando você descreveu? Você falou, eu sou, eu estou. Mas primeiro você contou como se fosse um sonho? Tinham as pessoas lutando com bastões. A gente falou um pouco sobre as cores das vestes. Tá lembrado? Agora que você tem a experiência do exercício do triunfo, que foi esse que nós fizemos, para sua intuição, mudou, né? Quando você olha essa carta. A mesma lâmina que você tirou. Então pensa nessa pergunta. Qual a minha oportunidade de crescimento? Essa é uma excelente pergunta para fazer quando você tirar uma carta. Uma coisa que eu gosto bastante de fazer é tirar um espelho para cada dia. O que isso significa? Você vai tirar uma lâmina, não vai olhar em nenhum livro o significado dela. Você vai fazer ou a pergunta, qual a minha oportunidade de crescimento nesse momento? Ou então a pergunta, o que eu devo saber nesse momento? Veja o que isso muda, você conhecendo e sabendo o exercício do triunfo. Você consegue fazer mais conexões com a lâmina que você tirou no início da aula? Esse último exercício é você pegar essa lâmina que você tirou no início da aula, contemplar e reescrever. Não vai apagar, não vai riscar, você pode ir lá no final reescrever aquilo que você tinha dito sobre essa carta, só que agora já com esse conhecimento. Você vai adicionar novas conexões que você faz com essa lâmina nesse momento. Bom, então nós terminamos o exercício de conexão feito com o exercício do triunfo. Espero que tenha sido muito proveitoso para você. Lembre-se que não existem regras fixas, porém é muito importante que você não pule processos, não tenha pressa, escreva à mão e trabalhe a sua intuição.
Salve luz!